Olá, povo de Deus, sábado da terceira semana da Páscoa, 7 de maio de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 9, de 31 a 42, e João 6, de 60 a 69. Naqueles dias a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida fica perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles, e assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Lucas passa a impressão de que já havia uma rede de comunidades espalhadas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, as 3 grandes regiões da Palestina. Porém, aqui em nosso texto, a palavra igreja, eclesia, refere-se mesmo a Jerusalém, pois ainda não se havia chegado à ideia de uma igreja universal, como comunidade de comunidades. Essa ideia vai começar a ser veiculada depois da experiência dos primeiros em Antioquia. Lucas introduz aqui, logo após a narrativa da conversão de Paulo, algumas ações de Pedro que ele conseguiu recolher de tradições populares sobre Pedro. Os relatos de milagres mostram um paralelismo total entre os sinais de Jesus e os de Pedro. Jesus, então, continua agindo por meio de Pedro. Interessante observar que Pedro circulava entre as inúmeras e minúsculas comunidades dispersas pela Judéia. Narrativas como a que temos hoje são interessantes, porque mostram qual era o mundo social em que Pedro se movia e as comunidades judeu-cristãs nasciam. Pedro está hospedado na casa de um curtidor e ressuscita uma mulher que é tecelã. O mundo cristão é feito de artesãos, pessoas independentes de condição modesta, mas não miseráveis. Paulo pertence a esse mundo também. O cristianismo pode ter convencido também pessoas de condição mais baixa ou mais alta, mas os pontos de referência dos missionários itinerantes são alguns núcleos de famílias modestas, independentes, estáveis,
capazes de dar hospedagem aos apóstolos. Sem essa base logística, os missionários não teriam podido sobreviver. Pedro estava em Lida, a uns 40 quilômetros ao noroeste de Jerusalém, que era a capital de uma das 11 comarcas da Judéia. Ele foi aí contatado por habitantes de Jope, que ficava a uns 15 quilômetros a noroeste de Lida. E em Jope, Pedro se hospeda na casa de um curtidor chamado Simão. O trabalho de curtir peles era considerado impuro entre os judeus. A comunidade onde Pedro se hospeda não se submete aos critérios rigorosos dos doutores quanto às leis de pureza. O cristianismo espalhou-se justamente naquelas categorias de pessoas modestas, que estavam mais ou menos marginalizadas da lei. O cristianismo legitimou a prática dos judeus marginalizados. Aí fez sucesso e cresceu. O cristianismo era um judaísmo ao alcance das pessoas simples, que já não se sentiam expostas às condenações dos doutores. João 6, 60, 69. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Muitos discípulos estão escutando Jesus, mas Jesus percebe que eles estão resmungando. E Jesus lhes diz, o que eu falei sobre o pão que desce do céu os escandaliza? Que acontecerá então quando vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava no início? Como diz Johann Konings, os que esperavam um profeta e rei que fornecesse pão, um Messias que ficasse com eles para resolver problemas que eles mesmos deveriam resolver, não poderia imaginar que o Filho do Homem se sirva da cruz para subir ao céu. Precisavam de conversão para entender a missão de Jesus. Eles são ainda carne, humanidade fechada sobre si. Compreender Jesus é obra do Espírito de Deus. Nas palavras de Jesus, encontram-se espírito e vida, mas a carne não serve para a transformação da gente. Jesus, em tudo isso, sabe bem que nem todos os que dizem discípulos realmente acreditam. Os discípulos estão, portanto, diante de uma opção. A palavra de Jesus é espada de dois gumes, que opera um corte radical entre fé e incredulidade. Entre os que se dizem discípulos, muitos viram as costas para Jesus. E vocês? Pergunta Jesus aos 12. Os discípulos por excelência querem ir embora também? Pedro, falando em nome de todos, responde, Senhor, a quem iremos? Você tem palavras de vida eterna e nós acreditamos firmemente e temos certeza de que é o Santo de Deus.
Frente a Jesus, é preciso tomar a decisão definitiva de nossa vida. Ou o segue ou o nega. Palavra da salvação para nós hoje e sempre. Um beijo no seu coração.